Muito boa noite para quem é de boa noite, muito bom dia para quem é de bom dia, muito boa tarde para quem é de boa tarde. Alô você do YouTube, alô você do Spotify. Está começando mais uma, a minha, a sua, a nossa live Nós por Nós. E hoje temos um convidado extremamente especial. Mais um, por que não? Quantos nós já tivemos aqui? Hoje o nosso papo é com... Eu já falo para vocês. Ele já está em nossos estúdios, então vamos recebê-lo, porque hoje o papo tem muito para falar. Para estar online conosco em nosso estúdio. Acho que já chegou a solicitação para você e fique à vontade na hora que você quiser, esteja online conosco. Enquanto isso, quem está chegando, seja muito bem-vindo ao nosso papo. Vai compartilhando aqui, ó, mandando para as pessoas chegarem conosco. Enquanto o nosso convidado não entra aqui conosco ao vivo, deixando claro que, se você ainda não nos segue no YouTube, procure lá a live Nós por Nós, procure no Spotify, live Nós por Nós, ou procure no Instagram também. Deixa lá e se inscreve no nosso canal, né? Seja um dos nossos seguidores no Spotify, incentive o seu amigo nas redes sociais. Curta os nossos vídeos e o papai já chegou. Está online. Agora, Muito boa, Marquinhos de boa. maravilha. Consegue me ouvir bem? Bem, graças a Deus, tudo certinho. Legal. Eu falei que a gente poderia falar de tudo menos do Corinthians, hein? Quanto que tá o jogo? Eu nem Acabei sabia. de fazer um gol na hora de entrar na live. É o Fluminense. É um sinal, esquece esse negócio de Corinthians. Já até desliguei. Boa Boa noite, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, quero te agradecer por este espaço. Eu vou tentar aqui falar sobre tudo aquilo que você faz e poder ter o privilégio, né, de ter uma hora com você. Eu sei que é para poucos, então muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela moral. Hein? Que isso, você é o meu irmão. É sempre uma honra. Você sabe disso, que nossos papos, nossos encontros são sempre bacanas. Conte comigo sempre. Legal. Então vamos lá, já vou te apresentar do meu jeito aqui, né? E vamos começar o nosso bate-papo. Se você é fã do Mestre Denis, estudante, percussionista, enfim, essa é a hora de você ir lá copiar a tela, de você salvar, porque através das minhas palavras. Sobre um homem dedicado sobre a educação em pessoa, sobre seriedade e trabalho duro, sobre um cara extremamente gente boa. Do samba ou hip hop, do jazz e do blues, do samba enredo até do rock. Da música nacional, da mais malandreada batucada, até ritmos por nós desconhecidos, das criações mais diversificadas. Alguns dizem não conhecer, mas suas músicas com certeza já dançaram ou cantaram. Alguns conhecem o seu som, mas ainda não o identificaram. Hoje, em muito mais evidência, pois em alguns anos o grande público o vê à frente de uma bateria. Ritmo forte e conhecido por chapa quente, levando ao público frisson e muita alegria. Hoje conhecido como mestre, diretor, produtor e arranjador, percussionista diversificado, gênio das gravações, por que não da nata de São Paulo, o diretor. Sua modéstia e humildade talvez não permitiria ser dessa forma apresentado. Mas quero que todos o conheçam por minhas palavras, pois essa é a minha verdade e dela eu sou um aliado. Hoje o papo é com todos os citados de uma só vez. Hoje o papo é com quem tanto pôde agregar a todos vocês. Hoje o papo é com aquele que pelo samba paulista
tanto já fez. Hoje o papo é com o cara que, para fazer tudo o que precisa, poderia ser três. A live para estudar. A live dos detalhes, por isso eu peço que você se atente. Hoje a live será com Denis Silva, o músico, produtor, diretor e mestre da bateria Chapa Quente. Boa noite. Mais uma vez você exagerando, né? Mas obrigado, meu irmão. Obrigado. Você é um gênio, um craque da caneta. É uma honra estar presente na sua live, na sua vida, meu irmão. Muito obrigado. Bora. Antes de começar com as nossas perguntas, eu preciso citar aqui, deixar registrado que nós já fizemos um primeiro bate-papo. Infelizmente, fomos boicotados aí pelos algoritmos da vida, né? E esta plataforma que nos ouve hoje, infelizmente, excluiu o nosso vídeo. Hoje tentarei pontuar outras coisas, né? Vamos dar uma pincelada sobre a sua história, mas tentar falar sobre todos esses DNs aí. E para começar, né? Eu comentei com algumas pessoas que ia fazer a live com você e eu não sabia, e eu fui apresentado sobre, você vai fazer com o Denis Simples? Falei, Denis Simples? Cara... Ai, meu Deus do céu, cada uma. Por que Denis Simples e onde veio? Antes de começar, ó, tem uma galera entrando aí na live que, nossa senhora, faz muito parte da minha história. Uma delas aqui é o Ricardo Braga. Tô tentando encontrar com ele também pra você ver como tá. São as coisas. Eu tô tentando encontrar com ele faz mais de 5 anos. Meu irmão, professor, grande percussionista, mestre demais, lá de Salvador, reside aqui em São Paulo. Legal. Mas é meu irmão, tocamos juntos, já gravamos juntos. Estamos gravando muito junto, mas em faixas separadas. Eu entro com a percussão, ele entra nas músicas seguintes. Mas é um cara que eu admiro muito, considero muito meu amigo, sabe? Ele sabe que eu posso contar com tudo, mas procurem saber, já, né, como a gente tem que compartilhar informações, procurem saber mais sobre Ricardo Braga, que tem muita coisa no meu som desse grande irmão. Aí eu falei, já pega o caderno e anota aí, hoje é para aprender, hein, gente. Denis Simples, por que Denis Simples? Você sabe, você me conhece um pouco, e sabe que eu sempre fui o último, assim, nas tecnologias, nas redes sociais. E todo mundo ficava falando pra mim, você tem que fazer uma rede social. E eu, na época, nem era trend, né? Eu não quis entrar nas trends, eu sou o Denis, o nome do nome. Aí eu queria, eu sempre fui desse lance do vlog, dos meus trabalhos e tal. Aí eu falei assim, eu tentei colocar, Denis na sua simplicidade, assim, fazendo as coisas... Só que pegou de um jeito que ninguém me chamava mais de Denis. Era só de simples, aí eu fui lá e tirei o simples, era Denis Simples minha tag. Eu tirei o simples, porque ninguém sabia meu nome mais. Falei, não. Porque de simples nós não temos nada. Legal. Não. E aí, para quem, né, não sabe como chegamos até aqui, hoje, né, o Denis, que já falei, produtor, músico, mestre, etc e tal, para quem não sabe, né, já falamos sobre isso, você é cria do projeto Meninos do Morumbi. O que foi o projeto Meninos do Morumbi na sua vida? Quanto que representa? E para quem nunca ouviu falar, o que é o projeto Meninos do Morumbi? Na verdade, o Meninos do Morumbi foi tudo na minha vida. Não caberia dentro de uma live tudo que o Meninos do Morumbi representa na minha vida. E eu não estou falando só tocando, porque, né, resumidamente, eu venho de família de músicos, mas o Meninos do Morumbi é aquela coisa de moldar caráter mesmo, de oportunidade, porque não adianta nada o talento sem oportunidade, eu sempre digo isso, por onde eu passo, construir relações que eu levo até hoje, grandes amigos que estão aí pelo mundo afora, alguns não exercem a arte, né? Mas o Meninos do Morumbi foi importantíssimo ali naquele início. Eu não entrei lá para tocar, eu entrei para fazer esporte, só que era obrigatório você fazer dança ou algum instrumento musical. E eu escolhi a percussão, como eu já tocava nas baterias, tocava em casa, nos projetos aí de afro. Eu escolhi fazer percussão, que era mais fácil para mim ali. E dali tive o meu primeiro contato com áudio,
primeiro contato com o estúdio, e ali eu me apaixonei. E mais importante de tudo, o Meninos Morumbi me deu chance de sonhar e realizar, porque todo menino de quebrada sonha, mas o caminho para realizar é muito mais difícil. E ali entrei com 9 anos, mas a partir dos 12, 13 eu já trabalhava no Meninos Morumbi, viajava o Brasil, o mundo, e então foi de extrema valia. Eu sou muito grato ao Flávio Pimenta. Eu não vou falar o nome dos professores aqui, porque foram muitos, mas eu vou deixar, né, representando aqui a Silvanice Luca, que é uma grande percussionista, que a primeira aula de percussão que eu tive no Meninos Morumbi foi com ela, e ela é minha amiga até hoje, e sou muito grato e serei eternamente. Então lá eu fiz ali o básico do inglês, fiz um pouco de informática, eu saía da escola, ia para o Meninos Morumbi, voltava para casa, ia para o Meninos Morumbi, então lá eu tive aula de bateria, partitura, um pouco de tudo, mas principalmente uma pessoa muito importante, que até hoje eu tenho o contato, que chama Hildo Oliveira, me ensinou que eu acho que é uma das minhas maiores virtudes, que é o poder da convivência, das tratativas com o próximo, né, das estratégias, porque viver ali eram 3.000 crianças, né? Chegou a 5.000, então você tinha que conviver com todo tipo de ser humano ali. Estou falando de classe média, né, das pessoas que viviam naquelas mazelas ali no Paraisópolis. Eu sou do João 23, Coab do Candário. Hoje não mais, mas ali era a minha maravilhosa realidade, e você tinha que conviver com todo mundo. E isso foi um dos maiores ensinamentos. A Hilda sempre foi muito rígida comigo, ali dentro, nesse processo, sempre me auxiliou nesse processo. Legal. E um ponto sobre isso, né, até se a Hilda assistir esse vídeo em algum momento, eu sou testemunha disso. Eu tive o prazer de participar de um projeto com você. Eu comento com todo mundo a maneira com a qual você consegue, né? Eu participei de um evento do SP Ritmo, lá no Sesc Belém. Sim. E eu fiquei impressionado porque, assim, para mim era como se eu estivesse dentro do YouTube, né? Com todos os mestres lá, que eu sou super fã. Eu ficava até meio nervoso, obviamente, sou muito fã de todos ali. Você tirou e saber que tinha um líder ali e o respeito que você tem por todos, na verdade ali todos se respeitam muito, né? Mas ali tem uma liderança, e não é uma liderança impositiva, mas é uma liderança nata, com muito respeito, né, a todos. E você de fato sabia lidar desde o Paulinho Sopagode, gênio dos gênios, até o Luquinhas, que era o mais novo ali, né? E ou comigo, que não sou do métier ali das escolas, né? E isso, assim, foi de fato um prazer enorme. Então, para quem te ensinou a Hilda, né? Parabéns, valeu a pena, deu certo. Eu sempre falo do tratamento igualitário, né? Isso eu levo comigo, independente de quem seja, de como for. E esse lance da liderança, né? Ele veio natural. Eu vejo por aí, né? Sem falar de A ou B, eu vejo muita gente tentando forçar, e no SP Ritmo não foi diferente. Eu queria só ser o instrumentista ali, mas as funções foram vindo para minha mão, e eu tive a bênção desses grandes mestres. Assim. Também não vou citar todos, porque são muitos, eu vou acabar esquecendo alguns. E vai uma confusão, com certeza. Natural, eu sou muito grato, não me considero líder em nada que eu faço, mas eu gosto de executar as funções. Outra coisa que o Meninos Morumbi me ajudou muito foi com cronograma, horário, sabe, responsabilidade, sabe, e até hoje eu levo isso comigo. Tem até uma frase que todo mundo conhece, que eu falo que horário é horário. Então, eu sou muito cravado, tento ser o mais justo possível. Eu sempre falo, eu não ligo de esperar ninguém, mas quer acabar com o meu dia, eu chegar atrasado em algum lugar, ou deixar falha em algum trabalho. Então isso o Meninos Morumbi também que me passou. Legal, horário é horário. E aí, falando sobre liderança, a primeira vez que nós conversamos, você ainda não era mestre de bateria, né? Hoje você é o mestre deles. Eu lembro até que tinha uma certa relutância, não, ainda não e tal.
hoje, nessa realidade, quais são os maiores desafios enquanto mestre de bateria? É verdade, né? É até bom fazer essa outra live, né? Que na outra live realmente eu não estava nesse cargo ainda, não queria, nunca quis, nunca almejei. Por mais que algumas pessoas acham que sim, mas eu nunca quis, nunca almejei. Meu sonho sempre foi estrada, e eu estou conseguindo realizar agora. Eu tinha muito sonho de estar em estúdio, de passar um carro na rua assim, tocando uma música que eu tinha feito parte de algum instrumental. Isso está acontecendo diariamente, isso me deixa muito feliz, muito contente. Foi um sonho mesmo realizado, poder viver da música, deixar os meus parentes, que me ajudaram muito, minha família, feliz. Esse sempre foi o meu sonho. E eu sempre fui das baterias. Eu sou ritmista, amo tocar, eu já toquei mais de 20 baterias. Tenho amigos pelo Brasil inteiro que são ritmistas, diretores e mestres de bateria. Então eu sempre fui fascinado por tocar e participar das criações, subir no caminhão, sabe, naquela resenha, beber um negocinho, churrasquinho, aquela resenha. Eu sempre fui fã disso. Eu nunca quis a responsabilidade. Claro, quando foi em 2009, o Carlão me chamou, o Carlão da Tom Maior, um salve também, primeiro que me deu essa oportunidade de ser diretor de bateria. Eu entrei na Tom Maior ali no ano de 2009, Angola, né? Era todo um tema, e eu sempre fui percussionista, todo mundo sabia que eu tocava outros tipos de instrumentos que não eram de bateria, então ele me chamou ali para coordenar, e aos poucos eu fui indo para os outros instrumentos, sempre, né, com a minha facilidade, assim. E aconteceu, de lá para cá eu fui diretor de bateria em diversas agremiações, que eu sou muito grata a todas as comunidades que eu já passei, de muito de aprendizado, cada uma com o seu jeitinho, com suas tradições. E só para encurtar, no momento específico, eu estava no estúdio, eu tinha acabado 2 meses antes, eu tinha recebido um convite de uma outra agremiação, e eu não quis, só que eu estava no estúdio num momento muito ímpar da minha vida, né, de reconhecimento religioso e tudo mais, mexendo muito com a minha energia, as coisas que estavam acontecendo ali, tudo ao mesmo tempo. Família, carreira, estava tudo ao mesmo tempo mudando, assim, mudando. E aí veio o convite da Mocidade Unida da Moca, através do tema do Enredo Aruanda, que tinha tudo a ver com o que eu estava vivendo ali no momento, e eu aceitei o convite. Estou indo para o 5º ano, depois de tudo isso, para 5º ano, e todas aquelas coisas que eu tinha medo assim, nem medo, é receio, que eu tinha alguns pontos, até você fez uma pergunta, o que você acha que o mestre deveria ter para ser o mestre? E eu acho que eu sempre respondi isso, que tinha que conhecer todos os instrumentos, tocar todos os instrumentos, aquelas respostas também clichê pra caramba, saber afinar, saber construir bossa, e principalmente relacionamento com as pessoas, ser bom de grupo. E eu era um cara naquela época, um pouco 10 anos atrás, acho que imaturo ainda pro cargo. Eu achava que todo mundo tinha que ter a minha, às vezes, assim, facilidade, e não era por aí. E eu sempre achava, quando eu pegar uma bateria não vai dar certo pelo meu jeito. E de cara, assim, na Moca, todo mundo aceitou o meu jeito. Uma loucura. A comunidade me aceitou de braços abertos, a família Falanga me deu carta branca para levar o trabalho à frente. E eu não precisei mudar o meu jeito de ser, né? O jeito de ensinar, o jeito de passar o jeito que eu aprendi, né, é o meu jeito de ensinar. Eu não sou professor, não me considero mestre. Eu só tenho uma didática do meu jeitinho ali. A bateria ainda não está no nível que eu acho que tem que atingir. Eu sei que eu tenho muito ainda para acrescentar, mas eu tenho noção. E a gente vai devagarzinho do meu jeitinho. Aprendi muito. Eu acho que eu nem ensinei, eu acho que eu mais aprendi do que ensinei. Então, estamos aí, né? Isso é
muito difícil, cara. É muito difícil você estar à frente. A Moca é uma escola gigante, com os ideais semelhantes aos meus, assim, pensamento de vida. Uma escola acolhedora, tá pela primeira vez no grupo especial, e eu estou muito feliz por estar fazendo parte dessa história. Tá chegando forte, né? Não tá chegando, vamos ver como é que é. Não, tá chegando forte. Eles são complicados, mas maneiros demais, coração na ponta da garganta ali para cantar. São maravilhosos, está chegando forte, mas com muito pé no chão e muito trabalho. Eu estou dizendo para todos que o 2025 nem parou, já entrou no 2026 direto. Tive férias. E aí, falando sobre a sua bateria, eu lembro de um papo nosso, já deve ter uns 6 anos mais ou menos. A gente estava na barbearia lá, e era no outro espaço ainda, e eu perguntei para você sobre como seria a característica da sua bateria, né? E eu lembro, cara, exatamente de você solfejando como seria, e aí eu gosto muito de acompanhar, inclusive mandar um salve aí pro site Apoteose. Eu gosto muito dos conteúdos do Trabalho incrível, galera muito bom. fantástica. E a sua bateria, hoje, ela tem exatamente o som que você solfejava 6 anos atrás. Que é um som que, assim, não é porque eu tô com você, mas quem me conhece sabe, eu gosto muito do grave do surdo, eu gosto da sonoridade grave da bateria, né? Eu acho que o peso da afinação da sua bateria e a caixa que não é na cara, ela vem fazendo a caminha ali, me corrija se eu estiver errado, e o beat, né, não é para frente, aquela parada gostosa, mas bem executada. Você falou que hoje ainda não está da maneira com que você, né, pensa. O que poderia melhorar, o que você acha que muda em relação à afinação? Tá do Vamos lá. jeito que você gosta? A afinação até tá, mas vamos responder essa pergunta, porque é uma pergunta complexa. Porque eu sempre imaginei uma bateria em constante evolução. Não só afinação, andamento, mas criatividade, execução. Então, essas características de afinação, padrão, isso para mim tá ok. Agora, eu participei de muitas baterias maravilhosas, né? Então eu tenho minhas referências. Eu não vou falar todas também, porque foram muitas, e eu vou deixar alguém chateado se eu deixar de fora, né? Então, eu acredito muito na ancestralidade. Esse é um lado muito forte que eu tenho. Eu acredito muito na ancestralidade e na característica de cada instrumento. Cada instrumento tem sua característica e tem seus limites de inovação. Então, como eu aprendi, sempre andei com os mais velhos, com o maior respeito, então eles têm essa característica do surdo grave, de respeitar a clave, né? De sempre priorizar o swing. É muito importante você ter uniformidade ali, todo mundo tocando junto, execução, mas tudo juntinho, sem swing, aí não tem ancestralidade, não tem, né, a pretitude, né? Eu digo, não falar, mas você é uma questão que sempre me fazem, assim, uma pergunta que sempre me fazem. Ah, mas você fala de pretitude, mas pô, só pode tocar preto na sua bateria? Não é isso. Só que todo mundo sabe que o samba veio do nosso povo e eu não posso, de forma alguma, negligenciar essa questão, entendeu? Então eu sempre falo, aqui é um ritmo de preto, entendeu? Mas não é um ritmo só para pretos, entendeu? É um ritmo de preto. Então eu respeito muito essa pretitude e passo isso para todo mundo, seja num toque do gun, né, que é o agogô. Então eu levo muito as levadas da música afro para bateria. Nas divisões de surdos eu também coloco muita coisa do que eu sei, né, dos terreiros. Então essa é a minha pegada, mas eu fui colocando isso desde o primeiro ano dentro da bateria e são coisas diferentes. Então, pensando que é um campeonato, eu tive que tirar muita coisa. Porque eu sou percussionista, então estou toda hora estudando, pegando novas informações. Então eu tive que tirar
algumas coisas. Mas eu acho que agora, desde o ano passado, a bateria está um pouco mais cascuda e com a frequência de mais ensaios, eu vou conseguir colocar essas coisas que eu sempre pensei que seria possível, sem tirar as características de uma bateria, mas eu acho que agora chegou o momento de colocar algumas coisinhas a mais dentro da bateria do que eu penso, e eu acho que a galera que são fantásticos vão conseguir executar. Então acho que é esse degrau que está faltando assim, para a bateria. Já estou com fone de ouvido para curtir esse som aí. Legal. Aí, Denis, vou fazer 2 perguntas em uma, tá? Primeiro, se você tivesse que escolher, ou se precisasse, né? Execução, estúdio, palco, né? Então, quando eu digo estúdio de gravação e produção, certo. Né? Mestre de bateria, avenida, palco, estúdio, ou avenida, palco ou estúdio, e quantas horas por dia você ainda consegue dedicar ao estudo? É uma pergunta muito fácil de responder. O que me levou para as 2 vertentes foi uma dessas coisas. O que me levou para a bateria foi o estúdio, e o que me levou para o palco foi o estúdio. O estúdio é magia. O estúdio é magia. Não é fácil. Não é fácil. Ali você aprende tudo. Você tem os macetes, entendeu? É alma, estúdio é alma ali. É muita coisa, é prolongação sonora, não. Aqui tem que ser menos, aqui eu tenho que carregar. Não. Então o estúdio te leva para lugares inimagináveis, porque é um som, é um registro, é um DNA ali. E aí o cara tá lá na Rússia, o cara tá lá, como já aconteceu comigo, o cara tá lá em Paris, escuta um som no Spotify, o cara vai buscar lá e tal, e descobre que é o Denis que gravou. Aí ele vai no Instagram, vai em qualquer lugar, acha no e-mail, sei lá. Esse é o Denis Silvas. Aí vem os trabalhos que você gravou, e isso te dá possibilidades, consegue trabalhos, consegue indicações, workshops e tudo mais. Então, o estúdio, eu escolheria o estúdio. Legal. Eu tinha certeza de não sei porquê, porque é claro que você ama tudo que você faz e dá para ver a entrega, né? Mas como eu percebo a sua cabeça tão criativa, cara, e o estúdio é esse lugar onde você consegue se multiplicar, né? Porque é quando você consegue gravar várias linhas ali, então quando você consegue... Realmente é de 40. Por baixo. Legal. E aí, de tudo isso que você já gravou e já tocou e tal, teve algum instrumento que você teve mais dificuldade para aprender a tocar? Todos. Eu não estou sendo leviano, não. Todos os instrumentos, todo mundo fala. Eu sempre falo que eu pensei que você era para esse lado. Qual que é o seu instrumento de preferência? Eu gostei dessa outra forma que você perguntou. Eu não tenho nenhum instrumento que eu falo assim, o Denis do... Sempre tem isso, né? Denis da cuíca, o fulano do pandeiro, o fulano do timbal, sei lá. Eu não tenho nenhum desses instrumentos. E eu também não acho que eu sou melhor em estúdio, também não acho que eu sou melhor como mestre de bateria ou no palco. A única certeza que eu tenho, assim, que eu procuro não atrapalhar, então eu vou na raiz do instrumento, entendeu? Eu vou na raiz do instrumento, vejo que eu sei, eu não sou o melhor, mas sei quem são os melhores. Aí que tá também a sacada. Eu sou um cara muito de base, os antigos, né, meu pai principalmente falava, Denis, não pode fritar. Fritar, o cara fica toda hora lá fazendo parafernália nos instrumentos, né? Mas tudo bem, então, mas eu sou dessa escola. Então eu sempre tive esse lance de, sabe, fazer tudo, não mais ou menos, fazer direito, entregar. Eu falo para a bateria direto. Galera, a gente tem de 100%, a gente tem que sempre entregar 80%, 70%. Tem dia que vai ser 100%, mas nunca pode ser 50%, 40%, entendeu? Então eu acho que isso, em todos os instrumentos, eu sempre tento entregar meus 70%. Mas às vezes a galera quer o de 100%, então chame o de 100%. Eu deixo tudo muito bem claro, para não ter confusões, né? Mas, por enquanto, a galera tá chamando, tá curtindo. Esse 70%.
E aí, falando sobre a galera chamar, né? Então vamos lá. Você é percussionista de uma grande artista hoje. Você está em estúdio aí praticamente todos os dias. Você é mestre de bateria e quando a gente trocou um papo, você falou: "Ah, eu estou envolvido com algumas produções também". Sim. Cara, como conciliar a sua agenda? Como que você se organiza para estar em todos os lugares com excelência? Minha E esposa, dormir? minha Ih, esposa. cara, Brincadeiras à parte, mas ela me ajuda muito, ela cuida de toda a minha agenda. Porém, eu sou um cara muito metódico, assim, eu chego a ser chato. Meus amigos aí que convivem comigo sabem que eu chego a ser chato, sou muito metódico com tudo, então é, é basicamente, claro, né, todo mundo sabe, é um trabalho normal. Você tem o horário para chegar, para sair, para entregar. Então, eu não arrisco. Eu vejo direitinho, assim, se vai dar o tempo de fazer os dois no mesmo dia. Eu tenho uma equipe na bateria, meus diretores de bateria, que me ajudam muito, fazem tudo, na verdade. Eles fazem tudo, são todos muito capacitados, são mestres, são diretores, criam, desenvolvem. Sem eles eu não conseguiria ser mestre. Uma das coisas também que eu sempre tinha medo era isso. Será que eu vou dar conta de estar, de não estar? A diretoria que acredita também e fica até contente com os trabalhos que eu faço fora, para eles é motivo de orgulho. E graças a Deus eu consigo unir uma coisa na outra. Assim. A Lineker já foi na Moca, o presidente já foi no show da Lineker, o Sandro já foi enredo da Moca, e tudo vai se envolvendo. Tá tudo tranquilo. Tá dando certo por enquanto. agrega todo Por enquanto mundo. tá dando certo. E às vezes tem que, né? Em última instância, tem que rezar. Legal. E, cara, com tudo isso que você faz, né, que você é, consegue executar, você é cria do samba, você é do samba, você consegue acompanhar o que está acontecendo hoje na rua, no samba, o que a rapaziada tá tocando ou não. Eu lembro eu fui em um workshop do dance, quem tiver a oportunidade, vá, é muito aprendizado, é muito, muito bom mesmo. E eu lembro de você comentar que, assim, existe uma maneira que está sendo tocada hoje e a maneira que você prefere, que é a maneira que você toca e que você grava principalmente. Se você consegue acompanhar hoje em dia, como que você enxerga o momento atual dos batuqueiros especificamente? É, vamos lá, que é uma pergunta e uma resposta muito complexa. Assim, como eu falei no começo, eu aprendi com os mais velhos um ritmo ancestral. Eu tive a oportunidade de gravar com o Esguleba, Gordinho e outros mais. Eu não vou ficar citando todo mundo. Fred Prince, meu mestre, um cara que a primeira vez que eu vi o Fred Prince no palco, eu fiquei maluco. Depois que eu fiquei sabendo da discografia, que era o que todo mundo tocava nos bailes lá de casa, fiquei maluco. Falei, pelo amor de Deus, eu preciso ser que nem esse cara. E aí é um lance de postura. Aí vai muito de referência. Porque o Fred Prince era um cara que era ídolo. Primeira vez eu lembro até hoje o show que era. Não era só o tocar. Era a camisa muito bem passada, a barba muito bem feita, calça de linho, sapato verniz. E essa elegância ele passava pro som. Essa elegância passava pro som. Hoje eu acho que a galera tem muita técnica. Eu tô vendo, você perguntou se eu acompanho a rua tem muita técnica, cara. Todo mundo tocando muito, sabendo, buscando informações, misturando, lendo partitura. Muito legal, tocando vários instrumentos. Mas não é uma crítica nem nada, é só apenas uma análise. Como eu convivo com vários produtores da cena do MPB, do eletrônico, do samba, seja lá qual foi. Sou muito grato a todos esses produtores, mega produtores, e às vezes também, não sou produtor, mas eu estou à frente de muitos trabalhos. Eu sei que na hora de você separar toda aquela gama de instrumento,
eles precisam se conversar. E as minhas referências sempre foram muito elegantes na entrega. Afinação minuciosa ali dos instrumentos, a pele, toda retinha e tal, para não os harmônicos, sabe? Entender a melodia, onde está caída, a dinâmica, o que o cantor está passando, o intérprete está dialogando com a canção, os arranjos, tudo demanda muito conhecimento, demanda muito tempo de um arranjador mesmo, de uma orquestra lá. É muita coisa, cara, eu sei. É muita coisa. Graças a Deus, estou tendo a oportunidade de participar de grandes projetos, mas desde os Meninos Morumbi era dessa forma, dessa maneira. Dependia de uma gama. Então, uma coisinha, uma nota a mais, já tinha aquele olhar meio, o que esse garoto está fazendo? Então, eu apanhei muito no começo também. Né, porque você está aprendendo ali as apogiaturas, os flans, não sei o quê, os drags, o rulo, é muito bonito. Só que eu não sou instrumentista solo. Eu não sou instrumentista solo. Toco em banda, toco em conjunto. Então, eu acho que é isso que está faltando um pouco, tocar um pouco em conjunto. Mas eu sou fã dessa galera que faz 300 mil notas e tal. Eu acho louvável, até busco procurar um pouco da técnica, entender em que tempo que está começando, terminando e tal, qual técnica que está usando. Mas na minha formação e nos meus ideais não rola. Não rola. Então, eu sou do básico. Claro que você tem que ter uma carta na manga para um solo, para uma virada. Ó, Denis, aqui você tem que fazer uma virada tal, porque aqui é falando de, sabe, de tal coisa e tal, então precisa de uma virada. Então você tem que ter a técnica também. Mas na hora de carregar, eu sou dessa escola aí, de carregar, sabe? Não é o menos é mais também, porque menos de mais é complicado. Aquele quente, aquele menos firme, com a célula, entendendo as claves, analisando os demais instrumentos, o intérprete, as dinâmicas. Então é isso. Eu sou dessa escola. Eu anotei. E aí, você... Eu já vou chegar ali, mas antes de chegar no seu momento atual, sobre tudo que você já gravou, tudo que você já fez, só um parêntese, eu quero agradecer aqui a rapaziada que está acompanhando. Estou acompanhando aqui os números, tá bem legal a audiência. Esteja conosco. Se você ainda não segue o Denis, né, clica aqui, ó, você consegue seguir ele rapidinho. Se você ainda não me segue, também, por favor. Enfim, de tudo que você já gravou, de tudo que você conhece de estúdio, tem algum artista do mundo que você tem vontade de gravar que você ainda não gravou? Nossa senhora, muitos conhecê-los, pelo menos. Porque a maioria dos músicos que eu toquei, que eu realizei o sonho de tocar, os músicos, não os artistas. Os artistas também. Mas eu tinha o sonho de assistir. Não tinha sonho de conhecer, gravar junto, de... Pelo amor de Deus, era muito longe, tudo muito longe pra mim. Aí entrou um brother aqui agora, o Miguelzinho, pô, meu parceiro. Pô, como é que você... Não tinha dinheiro, eu comecei pelo Rosas de Ouro, não tinha dinheiro nem pra ir pro Rosas de Ouro, cara. Como é que você vai? O cara tá num kart, do nada o cara tá do seu lado, que eu sou daquele músico da antiga, né, que primeira coisa é ali ver os making-offs, ver o encarte do disco ali. Então, mas tem muitos artistas, assim, que eu tenho vontade de conhecer. A galera tem um específico, cara. Tem uma galera da nova agora que, pô, maravilhosa. O SP Ritmo acabou de gravar um disco que vai sair agora, em julho, do Steve Brazil. E nele tinha um dos músicos da Snark Purp, que é uma orquestra maravilhosa, mundial, aí todo mundo conhece. E, pô, eles gostam muito da música brasileira e seria uma honra assistir. A Lineker tocou no mesmo festival que eles, só que eu não estava na turnê, eu já tinha voltado pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, no show seguinte, que era no formato de quinteto, teve o show lá, acho que foi na França, Lineker e
Purple, eu não estava presente, todo mundo me mandando o vídeo, pô, eu só queria assistir, mas seria uma honra fazer parte também. Vou citar eles porque eu sou muito fã. Legal. E aí, cara, você citou a Lineker, no começo aqui do nosso bate-papo, você falou que hoje você consegue se ver, né, com pessoas te ouvindo e tal. Você, pô, eu me sinto orgulhoso, né, de conhecer alguém, de falar com alguém, cara, que tocou no Rock in Rio, ou que tocou nos grandes festivais que você já participou. Como que é fazer parte da banda de um artista do tamanho da Lineker e participar de tantos festivais que você já participou, desses mega eventos, de tudo que você viveu no último ano aí? Eu não posso falar da Lineker sem falar do Fejuca, que é meu irmão. A nossa história foi junto, aconteceu assim meio que junto e ao mesmo tempo separado, porque ele é de Serrana, que é do lado da minha família ali, Ribeirão Preto, e ele fazia trança junto com a minha prima, e minha prima falava, tem um primo meu lá em São Paulo que é músico, não sei o que lá, e blá, tem um primo meu lá que é músico, tá mesmo, e ele nem aí. Aí beleza. A gente estudou na ULM junto, só que ele fez violão clássico, eu fiz percussão popular. Então a gente nunca se trombou, nunca nada. Aí um anjo também que apareceu na minha vida, que foi o Duane, me apresentou pro... eu toquei muito tempo na banda do Duane, da Mariana Aidar, aprendi demais, assim, com eles. E o Fejuca, um outro percussionista do Sambo, quebrou o braço e eu fui fazer sub. E de lá começou uma parceria sem saber que a gente tinha essa mesma... que eu era esse primo de Ribeirão Preto. Eu vou resumir que a história é muito longa. E ali ele me chamou, eu fui lá, me executei. Eu estava trabalhando essa época eu estava trabalhando muito, muito mesmo. E ali eu vi também, aprendi muito no sambo. A galera tem uma imagem do sambo meio deturpada, assim, mas o sambo foi uma escola maravilhosa na minha vida, tenho um grande orgulho de... Ainda de vez em quando eu gravo, faço algumas coisas com eles, e dali o Fejuca me levou para a vida, assim. Ele também, a vida dele como produtor musical voou, tá gravando todo mundo, Rael, Marcelo D2, Lineker, e eu tô aí, gravando toda essa galera, eu tô feliz demais, feliz demais. Claro, eu não esperava, Tássia Reis me colocou em tudo, mas eu não esperava viver esse momento, cara. E ele foi o cara, eu sou muito grato, cara. Olha o Neninho aí. Tamo junto, Malá. Ele é um cara fantástico, cara. E ele me colocou. E aí um dia, eu não conhecia, eu vou ser sincero, antes de gravar o Índigo, eu não conhecia. Eu conhecia a música e não conhecia a artista. E aí era um dia das mães, uma loucura lá em casa, né? Festa de quebrada, só pretão, lá, dia das mães. Tava tocando alguém pegou uma música do SP Ritmo e fez uma apresentação naquele Se Vira nos 30, no Se Vira dos 30 do Faustão. Dava maior felicidade lá em casa. Pô, música pra caramba. Pô, do nada eu tô lá, churrasco, não sei o que lá. Opa, tu começou a tocar uma música do SP Ritmo no Faustão. Aquela loucura em casa. Pô, isso é SP Ritmo. Beleza. Saindo desse alvoroço, eu comecei a colocar as coisas no carro. Porque o Fejuca tinha falado, amanhã tem uma gravação. E aí minhas primas curiosas, tinha umas 3, 4 primas em casa, falou assim, você vai gravar? Eu falei, mas eu vou gravar uma artista aí e tal. Mas que artista? Aí eu olhei assim no cronograma assim, é uma tal do Lineker. Minhas primas, você tá louco? Você vai gravar a Lineker, pelo amor de Deus. Aí elas me mostraram toda a história e tal. Eu falei, meu Deus do céu, se eu tinha colocado uns 13 instrumentos, eu coloquei uns 30 a mais, depois de saber a história. E aí a Lineker, ela é muito... Eu vou chegar nos adjetivos que ela merece, todas as glórias possíveis. Mas a Lineker é muito lance da energia. E chegando no estúdio, já bateu de cara assim a energia. Um lugar em comum, que é de Araraquara também, de família humilde, aquela coisa. Uma artista, multiartista, muito talentosa, conhece muito de música, criativa, descobrindo um mundo, já tinha, né? Já era o mundo, a Lineker já é mundo. Agora que o Brasil está se atentando, mas a Lineker é mundo. E naquele
momento eu estava gravando um disco, até então não tinha ganho Grammy latino, mas eu gravei lá. Era para eu gravar uma faixa, gravei gravando 4 faixas do disco, e logo após o disco bombou, a música que eu gravei bombou, que era Baby 95, e o disco ganhou o Grammy. E desde lá, já vão, sei lá, foi antes faz um tempo já. De lá pra cá, tudo que a Lineker tá envolvida, ela tenta me colocar. Eu sempre falo que ela não tem obrigação de me colocar em nada, porque tudo que a gente já fez junto nesse tempo, tudo que ela já me deu de oportunidade junto ao Feijuca, já foi de grande valia. Pô, viajamos o mundo, gravamos com artistas maravilhosos, tocamos para todos os artistas da cena assim, brasileira, todos. Como você falou, participamos de todos os festivais gigantes que tem no Brasil e pelo mundo, e esse ano tem muito, se Deus quiser, mais por vir. E agora eu vou falar da ser humano Lineker, né? Que é fantástica, generosa, tem um senso assim de justiça gigante. Pode apostar que uma artista desse nível acontece muitas coisas ao redor, então ela tem aquele momento de filtrar, então a gente tem que entender o momento da artista, a gente não está falando de qualquer coisa, né? A Lineker é trans, então não é fácil, mas ela é gigante, poderosa, e eu sou muito orgulhoso de fazer parte da banda dela até ela quiser, assim, eu sou muito grato, ela é maravilhosa, está vivendo a melhor fase da carreira, mas ainda é pouco. Eu tenho certeza que ainda é pouco, independente se eu continuar ou não. Eu tenho certeza que ainda é pouco, porque melodias, poesia, entrega no palco, e agora a estratégia de distribuição, Caju, sucesso. Eu não fiz nenhum show ainda que não estivesse esgotado. Legal. Nenhum. Todos os ingressos vendidos. Até agora, já vamos para 6 meses de turnê. Eu não fiz nenhum show que não estivesse esgotado. Todos. Uma mulher preta trans, esgotando todos os ingressos do Brasil, quiçá no mundo. Então, para acabar o assunto Lineker. Não é por acaso, né? Uma mulher preta trans. E não é qualquer coisa. Cara, como que foi a sensação de você saber que algo que você gravou conquistou o Grammy? Eu sempre falo que o lance é sempre ter o pé no chão, cara. O prêmio é consequência de anos. Igual a Moca subiu. A Moca subiu, mas está fazendo um trabalho maravilhoso há anos. Enredos excelentes, sambas excelentes, uma comunidade muito, sabe, ali, com a vontade, e se entregando, quadra lotada, sempre. Você fala, tem um negócio na Moca, 1000 pessoas, sempre. E a mesma coisa dos prêmios. A minha felicidade realmente foi na hora que saiu o disco. Independente de prêmio, na hora que saiu do disco, porque como eu sou parte da base, eu vi o disco ali, pô, música bonita. Mas ali, depois da base, veio o coro, veio uma orquestra, veio os metais e veio outros milhões de músicos, um disco mixado em Los Angeles e, pô, daqui a pouco saiu o disco na Lineker, eu só não acreditava que eu estava fazendo parte. Somente isso. Mas sou eu que estou tocando mesmo? Não é possível. É só isso. O meu sentimento foi esse. Então é felicidade. Claro que quando vem os prêmios, você comemora, porque ali carimba, né? Um sucesso. Mas eu te garanto que a minha maior felicidade foi na hora que eu coloquei o play. Porque eu acho que é isso. Você coloca o play e vem. Não são os números, isso é muito importante, é a sobrevivência. Mas não são os números, não são os prêmios, nem nada na minha vida que me dá essa gama de entregar mais. É a relação e a audição, cara. Veio porradão, som de bateria, aquela pressão de baixo. Pô, ganhei mais uma irmã, que eu faço parte, né, da banda dela também, que é a Ana Karina, fantástica. Para mim, é a maior baixista do Brasil.
E aí a gente também, ali no começo, o primeiro ensaio, assim, já colou uma amizade, ela que minha vizinha também tá voando. Ana Karina é mundo, gente. Ana Karina é muito. Também vai, quem não conhece, procure saber. E também humildade total, mano. Você tá falando. Como é que você não vai aprender? A mina tem um baixo signature pela Tajima. Gravou todo mundo. Tem uma carreira estável, uma carreira dela mesmo estável aí, recusando. Hoje ela é baixista do Fresno e da Lineker. E ela é super na boa, sabe? Dá risada de tudo, leva tudo na boa. Se eu ser perna ou passar por cima de alguém, é sem vergonhice mesmo. Tem que ir na banha. Na verdade, eu convivo com os maiores, graças a Deus. E eu vejo, sabe, o ir e vir deles. E eu vejo sempre, quanto mais a galera é mais de boa, mais o talento aflora, sabe? Mais o talento lá fora. Então, é isso. É isso. Os prêmios são consequências. Mas fiquei feliz. Dei essa volta toda para falar que eu fiquei feliz. Legal. E aí eu vou entrar na parte de produção, né? Você falou que você está fazendo parte de algumas produções. Pode falar quais são essas produções ou não? E para quem não sabe, né? Para quem está assistindo aqui ao vivo, ou para quem vai ouvir depois e vai assistir, o que um produtor musical faz? Em quais projetos você está envolvido como produtor? Tem um lance. É uma pergunta maravilhosa. Eu vou pôr a minha visão, porque não existe verdade absoluta, né? Além de organizar, chamar os músicos, ver o melhor estúdio, porque você imagina um tipo de som e não é o mesmo, não é qualquer estúdio que entrega, não é qualquer músico que entrega. Então você tem que captar, saber. É um trabalho muito minucioso. É muito mais do que saber tocar, do que fazer arranjo, do que montar uma parada. Você tem que identificar qual é a alma daquele artista ou da banda, qual o som, fazer reuniões pré-produção para ter a certeza do objetivo que você quer chegar. Hoje um produtor, estava conversando isso hoje com um grande amigo meu, hoje um produtor está envolvido em todas as frentes de um álbum ou de um show, não só da música, da estética. Não estética só sonora, estética, capa, fotografia, vídeo, tudo. O produtor está envolvido em tudo, nas camadas de uma produção, entendeu? Para aí sim começar a entender as canções, destrinchar essas canções, ver a melhor melodia, ver a melhor harmonia, melhor andamento. Aí é um outro processo, que aí é a obrigação do cara ter. Mas eu acho que principalmente essa pré-produção e a pós também de entendimento, né, de mix, de master, distribuição, se vai para cá, se vai para lá, data, isso tudo é a função de um produtor. E eu sempre fiz isso, eu não acho que sou, eu sempre uso os exemplos dessa galera que eu trabalho, entendeu? Eu sempre uso o exemplo da galera que eu trabalho. Eu trabalho com muitos produtores diversos, de diversos ritmos, diversos tipos de... E é isso, eu vou pegando os exemplos e vou trazendo para a minha realidade, das minhas limitações também. E é isso, eu estou muito à frente do SP Ritmo, eu, Zoinho, Clemen, galera toda, e estamos por aí em diversos trabalhos. Eu sempre coloco o SP Ritmo na frente, porque aí fica uma... Ah, você quer gravar comigo? Beleza, mas eu vou levar esse time aqui e a gente vai produzir todo mundo junto. Ah, não, produzir, arranjar não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, é muito complicado. É muito complicado. E aí, falando em SP Ritmo, quais são os projetos do SP Ritmo para 2025? O que esperar dessa seleção aí para 2025? A gente tem um evento agora, a gente está prolongando uma reunião que você está vendo que está difícil de marcar. Nós temos 2 eventos para entregar, só que a gente está sem data, todo mundo tocando, todos que fazem parte são mestres de bateria, e aí fica difícil de marcar essa reunião. A gente queria ter mais tempo
quando o SP Ritmo iniciou, não estava todo mundo nessa loucura. Eu também não estava nessa loucura toda. Então, eu quero entregar pelo menos esses 2 trabalhos. Então, a gente tem uma reunião semana que vem para fechar esse primeiro, que eu acho que vai fechar. Não sei se eu vou estar presente, mas vai fechar. E tem um outro também que em breve eu vou divulgar nas minhas redes sociais. Estejam online, estejam online para saber. Mas vai rolar. Legal. 100%. E aí, falando em vai rolar também, tem uma coisa que eu fiquei muito curioso, que é sobre as gravações dos sambas enredos das escolas de samba, né? Eu te chamei para uma semana ano passado, né? Mas não deu certo. Eu vou te chamar mais cedo. Eu vou. Felizmente ou infelizmente, eu sou CLT, mas eu vou achar um espacinho na agenda. É isso aí. Conversar lá, meu chefe. Banco de horas, tá na moda. Banco de horas. Um dia só. E, cara, assim, eu me surpreendi porque eu achava que cada escola levava o seu time e realizava as gravações. Mas, pelo que a gente já conversou e pelo que eu entendo, existe um acordo com a Liga que tem um time já que realiza a gravação de todos os sambas, pelo menos um núcleo ali. Como que funciona essas gravações? Como que funciona a comunicação entre os mestres de cada escola? As escolas mandam ritmistas? Como que funciona isso aí? Vamos lá. Vou te explicar. Como eu sempre falo, não é uma verdade absoluta, é meu ponto de vista, tá? Samba enredo tem uma cultura de gravação. Tem vários formatos. O formato oficial hoje, Rio São Paulo, é o formato ao vivo. Ali, formato ao vivo, depois faz um overdub ali do coral e dos cantores. Mas é um formato ao vivo, tudo ali, palco e tal, câmeras, né? Áudio e vídeo, né? Não sou tão velho, né? DVD, essas horas não dá mais, né? Audiovisual, agora é o audiovisual. Mas ainda existe a cultura das gravações das eliminatórias, dos sambas de eliminatória, que quando é de estúdio dos oficiais também tem o mesmo formato ali, a mesma ordem. E culturalmente, no carnaval, sempre tiveram os músicos de estúdio. É muito diferente do músico de palco, do músico de avenida, é diferente. É extremamente diferente, porque o estúdio, você precisa de uma casca. Por mais que você tenha talento, que você seja rápido, tenha técnica, sabe? Você precisa de ter um pouco de casca, de passar por algumas coisas e tal. E eu sinto que hoje a galera tá pulando algumas etapas. Eu acho que tá no momento de ter uma renovação nos estúdios, né, da galera que grava. Eu acho que tá faltando músicos, principalmente de percussão. As cordas também, que gravem bem. Quer gravar, qual que você pode... vai ser melhor pro cara do estúdio. Quanto mais horas você gastar no estúdio, para ele é melhor. Entendeu? Mas existe uma cultura, existe você cumprir etapas, e hierarquia. Eu já cheguei no começo assim, de 8, 10 vezes no estúdio e não gravar. Sabe? Cheguei a juntar instrumento que eu não tinha, pedir emprestado. E aí minha família não tinha carro, e pede para uma prima, para um tio te levar. Chega lá e você não grava, não ganha nada, é esculachado. É uma cultura. É uma cultura. Não estou falando que tem que acontecer isso hoje, era outros tempos. Eu não sou velho, mas eram outros tempos e existia um bullying dentro do estúdio, tudo mais. Existia. Mas hoje existe da mesma forma, mas é velado. Entendeu? Porque o cara chama o cara, como se disse, o cara de tal escola para gravar, depois a galera vai lá e regrava por cima. A galera que por muito tempo eu achei isso injusto. Hoje não acho mais. Eu já tenho uma outra. Porque você gasta
os compositores ou a liga, quando organiza, gasta muito para ter aquele produto. E não é só sobre dinheiro, tá? É sobre entrega também, porque aquilo fica marcado pro resto da vida. Na maioria dos ritmos, você tem um remix, tem uma regravação, igual o Dudu, tem um corte do Dudu Nobre aí que ele regravou já a Grande Família, aquele clássico, com outros músicos em outro estúdio e tudo mais, remasterizou, tem essa possibilidade. O Samba Enredo não. Se você for lá, em 1970, União da Ilha, é a mesma gravação. E não tinha nenhum cara que, eu acho que eu sei gravar, eu tô indo pro estúdio na primeira vez. Não existe. Mas todo mundo fala pra mim, vocês têm uma panela. Tá bom, o que é uma panela, gente? Tem um amigo meu aqui que não sabe tocar, que é ruim. Eu não tô falando que só meus amigos sabem tocar, não é isso que eu estou dizendo. Tem uma galera, eu vejo talento em inúmeras ritmistas aqui, vou falar aqui de São Paulo, que é a galera que eu convivo, que poderia estar gravando o Samba Enredo. Só que tá faltando, o que eu acho, é essa passagem de bastão, porque eu tive. Eu vi os grandes gravando primeiro. E muito, assim. Tá, então ele levanta a mão até aqui. Tem essas macetes, sabe? Então ele prolonga a nota até ali. Então ele descansa ali. Então a base é feita dessa forma, até essa afinação aqui dá. Não, mas qual que é a ordem? Tem o cavaco, então já tem que ter a ideia aqui primeiro. Então a galera acha que é só ir lá, não, eu tenho 300 mil frases de tamborim aqui, eu sei fazer 500 coisas de repinique aqui, vou sair largando um monte de gargalhada lá que vai ficar bonito. Não vai. Não vai. Eu tentei 2 anos ficar sem gravar para poder oportunizar outras pessoas. Eu tentei, mas a galera não deixa. Vocês têm que gravar, tem que ser vocês. Porque o cara tá disputando um campeonato, mano. O cara não vai, não, vou oportunizar fulano. Não vai. Isso aí esquece. Só eu fiz dessa forma, que eu falo sempre do processo natural. Eu já vi vários ritmistas desses com raiva de mim. Eu já vi. Só que nenhum desses caras conseguiu ter eu posso dizer, a visão que eu tive ali no início. De ir sem tocar, de olhar, de conviver, de pedir licença, de ir num posto, de ir num barzinho ali com o mais velho, entendeu? Entender qual é a história, como que ele chegou até ali, de gravar um samba enredo, entendeu? E eu tive essa paciência, até que eles me colocaram. Chama lá o neguinho lá, já tá na hora. Ele vai desenrolar. Então tem que ter essa passagem de bastão, esse respeito, que muitos não têm, quer dizer, 80% não tem, e às vezes nem sabe que está sendo desrespeitoso, mas tá, porque é uma cultura de anos, 100 anos, que é feito daquela forma. Não adianta você querer ultrapassar porque você tem mais técnica. Tem uma galera que tem muito mais técnica do que eu, muito mais ágil, muito mais veloz, de discernimento, entendimento muito mais rápido do que eu. A galera hoje não tem paciência, acabou de falar, a galera não tem paciência. Não, eu vou chegar, vou tocar pra caramba, vou arrasar. Muitos às vezes estão no aquário com a música, uma melodia complexa pra caramba. Tava falando hoje com o Fabiano, um corta-jaca bonito ali, uma subida, e o cara tá lá. Falei, olha ali a poesia. Pô, o compositor ficou dias tentando chegar naquele resultado lá, harmonicamente e tal, uma palavra rebuscada, foi buscar no dicionário, pesquisou, sabe? Fez tudo, eu vou lá e vou estragar, cara. Agora. Faz a cama, bonitinho, vai chegar a sua hora de brilhar, sempre vai chegar. E todo mundo vai se impressionar. O mais difícil é você fazer o básico. O básico bem feito, mas o básico bem feito mesmo, é muito difícil. Entendeu? Não é nenhum, é apenas pelo amor de Deus, se o conselho fosse bom, vendia. É apenas um desabafo e um alerta. Porque é um caminho, cara. É um caminho muito legal de você marcar,
Não tem jeito. Você grava um samba enredo, você toca em várias casas. É um universo. É um universo que me possibilitou a tocar com vários artistas através do samba enredo. Entendeu? E se você tiver um respeito, calma e respeitar sem vaidades, desce um pouco do salto e olha para aquele que chegou. E eu não estou falando de mim, porque ainda vivo. Tem grandes mestres do estúdio que estão ali ainda, que são mestres mesmo, que já foi produtor, que não sei o que, mas tem que buscar. Não acho que é porque você está tocando tamborim pra caramba, repique pra caramba, que você é maravilhoso. Você faz 300 mil notas na terceira, e papapá, vira baqueta, que você só é no estúdio, ninguém tá nem vendo, mano. Eu gravo alguns instrumentos, eu gravo de luz apagada, mano, pra ter um sentimento maior. Ninguém tá nem vendo o que eu tô tocando. Mas no resultado. E outra, samba enredo tem uma peculiaridade, igual a música baiana. São muitos instrumentos. Base. Não tem como você gravar. Então, é uma orquestra que tem que tocar ao mesmo tempo. Todo mundo tocando no 2. O tempo forte do samba é no 2, não é no 1. Tem toda uma coisa. O respiro da caixa de som. Aí eu vou ficar falando de técnica aqui. Que bate, entendeu? Alguém tem que completar a semicolcheia, alguém tem que completar a síncopa, o violão tem que fazer a clave junto com o cavaco, e tem que separar os lados, tem que ter as frequências graves, médias e agudas. Não é só ficar metendo a mão no repique, no tamborim, meu. Tem um monte de porquê e porém aí, que você tem que analisar antes de você pôr a mão na peça, o técnico de som entender que ele não pode quantizar. O cara tá metendo a mão no repique, depois vai quantizar, vai aparecer um tiroteio. É complicado. Se eu ficar falando, por isso que eu falo, é uma live inteira para falar sobre isso. Eu passaria 12 dias. Só pra gente, né, pra ter noção, são quantos anos gravando samba enredo? Eu não sei. 8, 10. 2008. 2010. 2016. 16 anos. Ou seja, muito samba que você... 17. Para você que cresceu ouvindo samba enredo, que está apaixonado, né, que escuta samba enredo há 16 anos, você já sambou muitas vezes ao som desse garoto aqui. Né? Com certeza. E aí eu vou te colocar numa fogueira agora. Vamos lá. A partir de agora eu sou um investidor milionário. E eu chego para você e falo, Denis, eu gosto muito da sua visão musical e eu quero ter um trabalho produzido por você, independente do ritmo, independente de quem vai cantar. E eu quero investir na sua ideia. Quem seria a sua banda ideal? Quais são os músicos e quem é o cantor? Hoje é a banda da Lineker, isso é com certeza. E a Lineker, né? A banda é incrível. Fácil. É muito fácil essa. A banda é incrível. Poxa. De todo, e assim, aí eu vou, né? Eu já falei bastante de bateria, eu vou falar agora desse lado do palco. Eu tô vendo a galera muito uma percepção, querendo muito ir pro lado de fora, assim, do groovão e tal. New Soul, né? Soul e tal, jazz e tal, legal pra caramba. E não sabe tocar um baião, não sabe o que é coco, não sabe o que é maracatu, chachado. Tem muita música no Brasil, cara, entendeu? E aquela galera ali da banda da Lineker, sabe, não tô falando que eles são perfeitos, completos, não é isso. E até tô me tirando do que eles são um nível muito acima do que eu apresento, assim, do que eu entendo muito. Eu sou fã de todos, realmente. Eu falo direto para eles, brinco, pô, se eu tivesse metade do talento de vocês, pelo amor de Deus, a soberba ia reinar. Eu brinco com eles pra caramba. Eles são 10, assim. Mas eles entendem tanto da música americana, preta ali e tal, da música africana, do world music, mas respeitam muito a música brasileira. E aí a gente, respeitando cada onda, a gente consegue fazer um mix muito legal disso, um equilíbrio, entendeu?
E eles respeitam muito isso. Por isso que eu não posso ir só pelo lado da genialidade. Comportamento também. Eu acho que música hoje em dia, todo mundo nos workshops que eu faço e tal, Denis, qual que é a dica? Não sei o que lá. Eu falo, gente, comportamento e respeite o seu processo. Comportamento. Cara, Hoje o comportamento fala muito sobre o seu som, entendeu? Então, é isso. Claro, eu acho que tocar, conhecer e tal, ser um exímio músico, é obrigação. Mas o maior conselho que eu dou é o comportamento. Comportamental. Isso é muito louco, porque é, obviamente que quem está aqui acompanhando te conhece, né? E já te viu tocando e tal. Porque a maneira com a qual você fala é exatamente a maneira com a qual você executa, né, a sua música. E o comportamento, ele sempre ele é, ele é um a priori para você, né? Então, a postura, a elegância, a sensatez e a racionalidade naquilo que se faz, né? Então, ainda que você falou, né, que você tem música que você desliga as luzes para gravar, ainda que seja muito sentimental, a racionalidade ali, a serenidade, né, o controle emocional para executar pensando em quem vai ouvir é absurdo, né? Então realmente não é só você ter a técnica a tocar e não compreender o todo que engloba a música, né? Isso é muito bom. Eu pensei que eu fosse te colocar numa saia justa, mas não coloquei. Mas agora eu vou Agora achar. vai. Eu vou achar. Eu sou presidente de uma escola de samba e te contrato. Você não vai ser mais o mestre. Você vai ser o produtor dessa bateria. Monte a bateria ideal. Quem seria o mestre e quais seriam os diretores de cada ala? Olha, que loucura. Eu não posso deixar de falar do cara que nos ensinou aí. Eu tenho grandes amigos, estão até na live aí. Mas o cara que eu mais convivi, que eu mais aprendi, e já vou anos tocando na bateria dele, porque eu amo ser ritmista, é o Mestre Zoinho. Além dele ser um exímio músico, ritmista e tudo mais, ele também me ensinou a lidar, né, sem perder a essência ali do que ele é, da educação que ele teve em casa, assim. Com certeza seria o Zoinho. Aí vamos para Chocalho, eu vou para Sofia, eu vou para Rafita, Tamborim, o alemão, todo mundo sabe que ele é professor. Eu vou nos velhos, mano, com todo respeito. Eu vou nos mais velhos. Tem uma galera, tem aí um dos diretores aí também, Maisena tá aí, uma galera. Eu vou nos velhos, sempre nos velhos, porque é o meu estilo, entendeu? Tem uma galera nova muito boa mesmo, assim. Só que com certeza, se eu fosse dirigente, eu não, metade das coisas eu ia ter que tirar, então é melhor nos velhos. Tem que tirar tudo, tá maluco, mano? Quer derrubar a escola? Tá maluco? Um salve aos mais velhos, sempre. Os velhos está a sabedoria. Eles esquece, não. Sem eles, esquece. Eu convivo muito com o Mestre Tadeu. Sou muito grato ao Mestre Tadeu, multicampeão, mas como eu sempre falo, esquece os prêmios, os títulos e tal. O único mestre que decidiu 3 vezes no quesito desempate um campeonato. 3 não, 4 vezes. Então a gente tem que ter respeito por toda a caminhada do Mestre Tadeu. Mas ele foi um cara que me mostrou a altivez, assim, sabe? Do preto, do empoderamento preto. No momento que todo mundo falava para a gente abaixar a cabeça para tudo. Pelo menos para mim. Denis, abaixa a cabeça que você vai engula sapo. Não que eu não faça, tá? Mas, né, tudo na vida é equilíbrio. Então eu sou muito grato ao Mestre Tadeu por num momento X ali da minha vida, eu saindo ali na maioridade ali, fazendo 18 anos, foi um cara que 18 anos, foi um cara que destrinchou, abriu um leque, porque eu sempre ouvia, o povo do vai é mala, o povo do não sei o que lá, não sei o que lá, sempre teve esse. E aí, na minha ingenuidade, eu estava quase indo para esse caminho. E ele me ensinou que não. Ele me ensinou
que não é mala. Mas por que o nego tem que ser menos, cara? Por que o nego tem que abaixar a cabeça? A gente construiu o samba, agora tem que ficar abaixando. Não dá. Então ele sempre me falou daquele jeito dele, que todo mundo já sabe, né? Não é nada é na moral, é tudo. E no começo eu até fiquei meio assim, mano, será que esse cara não gosta de mim? Mas ele putz, me deu um dos maiores conselhos da vida. O Tadeu é um professor e falo com ele quase diariamente. Não, se você ver minha lista de contato, não, é de 65 para cima as idades da galera. Tudo. Então, é isso, cara. Respeitar para ser respeitado. Eles chegaram primeiro, passaram por tudo. Entendeu? É que a galera acha que tudo isso que eles estão vivendo hoje é novidade. Mas não, já passaram por isso, só não tinha internet. Somente isso. Só não tinha internet, não tinha o TikTok, não tinha Instagram. Mas eles viveram tudo isso e até no momento, acho que até um pouco mais. Porque a galera saía mais para estar nos quilombos, nas comunidades e tal. Então imagina, cara. Vai na década de 80, esse cara já tava lá, bicho. Você acha que eu não vou ouvir um cara desse? Agora tá boiada. Todo mundo de crachá, tudo bonitinho. Tem um AMB. E na Tiradentes? E na São João? Era outra parada, entendeu? Ou tinha que ser, ou era, entendeu? Então, vamos respeitar, vamos com calma, degrau por degrau. Devagar também é pressa. Devagar também é pressa. Devagar também é pressa. Legal. Vou mandar um salve para a rainha que entrou aí, né? Um salve para a rainha. Alô, rainha. Estamos voltando, hein? Estamos voltando. Isso aí. Eu abri umas perguntas aqui no Instagram e a gente vai fazer um bate-bola rapidinho com essas perguntas. Que é o quadro do nosso programa que chama O Povo Quer Saber. Antes do Povo Quer Saber, para a gente finalizar, você é um cara que consome muita música. Tem alguma música? Eu tô perguntando isso porque eu tenho isso, tá? Tem uma música que eu gostaria de ter participado da composição ou da construção do arranjo, que é a Reasons, do Earth in the Fire, da gravação de 1975, que é a melhor de todas. Tem alguma música ou algum arranjo que você gostaria de ter participado, falado, isso aqui eu queria ter participado, ou gravado, ou idealizado? Nova Guanabara, Black Hill. Esquece. Qualquer álbum da Black Hill, mas esse moldou o que eu toco hoje. Eu sou muito fã da banda. Tive o prazer de conhecer o William Magalhães. É uma loucura, mano. É uma banda que você escuta todo dia. Do nada você tá com um dos caras que foi fundamental na construção. Sou fã do Cassiano também, que participou da produção desse álbum. Né, hoje eu toco com um dos filhos do Robertinho Silva, que é o Thiaguinho Silva, mas também tinha o irmão dele, né, que gravou. Então, eu sou muito fã dessa canção, né? Eu acho muito bem produzida, ali já respeitando muito a música ali carioca, ali música preta carioca, mas com toda a R&B ali, todo o soul, todo o funk da música preta americana ali, com Sandra de Sá e tal. Então, para mim, Cassiano e William Magalhães ali é uma percussão que eu gostaria de ter gravado, sim. Legal. Então fica a dica aí, se você não conhece, eu vou pesquisar depois, Nova Guanabara. Com certeza ficaria muito pior do que foi gravar, mas que eu gostaria de gravar, com certeza. E aí agora, o povo quer saber. Eu pergunto, você responde, bate bola, pancada. E a primeira pergunta já é algo bem pancada. Quando você, isso aqui com certeza é de um músico. Quando você se apresenta, seu cachê vem depois de 15 dias, com a possibilidade de atraso? Isso é muito importante, porque o músico tem um costume de não falar de grana. E aí uma galera jovem entra de gaiato no músico, no mundo que não conhece, que é apenas hype, entendeu? Eu conheço, vamos lá, vamos falar de números, né? Eu conheço músico que não tem Instagram, que ganha uma fortuna por show. Ganha uma fortuna, nem Instagram tem. Enquanto um cara lá que tem 50 mil de visualizações, deixa eu só carregar aqui o celular, porque
Eu cheguei agora em casa, gente. Me perdoa. Tem uma galera que tá aí ganhando 1000 likes, sei que lá, o Instagram bombado, ganhando cachê irrisório, sim. E data depende. Depende muito. Vou supor um nome, vou fazer com números para não escancarar, tá? Números baixos. Você prefere ganhar R$ 5 no dia ou 300 daqui 15 dias? Fica assim. Aí você tem que cuidar da sua carreira, cara. Aí você tem que cuidar, se programar, ver o que realmente você quer. Entendeu? O brasileiro não tem uma educação financeira. Eu tô falando por mim mesmo, tá? E o músico pior ainda. Porque ele tá acostumado a tocar no final de semana e gastar tudo na segunda-feira. O cara não consegue se programar, porque a música no Brasil é muito difícil viver da música. Por isso que eu me acho assim um privilegiado. Que eu consigo ter uma agenda, que eu consigo me programar, às vezes dá uma, né, tem os altos e baixos, mas ainda eu consigo me programar. Mas essa pergunta é maravilhosa, porque eu vejo muita ilusão por aí. Muita ilusão. Muita ilusão. Eu vejo as discussões nos fóruns, assim. Não tem mais fórum, né? Eu sou antigo. Nos comentários. Mas tá me devendo e tal. Aí quando você vai ver, o cachê da banda inteira, o cara, mas só me pagou na quarta-feira, me pagou daqui em 15 dias. Aí você vai ver quanto que é o cachê. Aquele cachê da banda inteira, tem um músico ali ganhando por mês, que ganha sozinho o cachê da banda inteira, entendeu? Então é muito relativo, cara. Claro que eu tô mexendo num vespeiro, tá? De casa de show, de N coisas, assim. Não tô criticando ninguém, porque eu já toquei em borracharia, tá? Como assim? Eu já toquei em borracharia, era borracharia de dia, casa de noite à noite, casa de show à noite, escorregando no óleo, aqui na Vila Borges, aqui perto de onde eu moro agora. Então, não tenho vergonha. Tem que correr atrás mesmo. Você tá correndo atrás do sonho? Tem que correr. Mas enxerga outros horizontes. Vai estudar para você não só reclamar de receber daqui 15 dias ou uma semana. Não. Eu vou receber daqui 15 dias, mas daqui 15 dias eu vou receber. Entendeu? Que eu vou equilibrar tudo, entendeu? E se organizar. Não tô regra, não tô, tá? Não tô fazendo isso. Mas é algo que persegue o músico, entendeu? Porque tem isso também. O cara ganha R$ 5 hoje, aí amanhã ele ganha 10, aí ele ganha 15, aí ele ganha 20 e começa a gastar de uma outra forma. Aí quando aquele de 20 que paga na hora, para de te pagar, para de trabalhar, quer ter férias, porque artista tem disso. E você tem que estar ligeiro nisso. O cara de 20, aí você tem que voltar pro de 10, que atrasa um mês, você não tem mais a mesma paciência, porque você já passou no de 20. Então, isso tudo é um jogo de cintura. E tem que tomar cuidado com o seu comportamento nesses momentos, porque o mundo gira. Hoje o de 20 é o de 20, e hoje o de 10 é de 10. Amanhã o de 20 é o de 10 e o de 10 é o de 20. Eles se conversam, tá? Então, cuidado com o comportamento. Estratégia na vida, seja em escola de samba, seja nos palcos, seja em grupo, no seu trabalho aí. Estratégia é tudo. Sabedoria. Tá descontente? Saia, cara. Entendeu? Eu não tô sendo. Eu também não vou ser contra o sindicato dos músicos que, pô, o combinado é daqui 15 dias, é na quarta-feira. Se o combinado tá lá, né? Você tem que receber. Mas pense bem. Pense a longo prazo, nunca a curto prazo. Resumindo, pense a longo prazo, não a curto prazo. Sempre trabalhei os melhores. Saiba entrar, saiba sair. Seja na sua empresa, seja no grupo, seja no artista. Graças a Deus, você perguntou uma qualidade que eu tenho, é de nunca ter sido mandado embora de grupo, de artista nenhum. E
tenho porta aberta em todos os artistas que eu já passei. Sempre conversei com o empresário, sempre conversei com a produção, ó, eu tô saindo, não queria sair, eu tô saindo por causa disso, 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 disso. Sou muito grato por tudo que aconteceu. Por mais que a empresa era horrível. Era horrível trabalhar naquele tal artista, ou tal artista, sem citar nomes. Mas eu quis manter o bom convívio, porque não tinha só coisas ruins. Pagava minhas contas, alimentava a boca dos meus. Então eu tenho que ser grato, independente se for ruim ou bom. Eu sou grato a tudo. Sou grato a tudo. Porque na hora de sair das coisas, eu estou me estendendo porque é um fato. A galera não sabe sair dos lugares. Eu sempre falo, quando eu vou sair de algum lugar, você tem que analisar tudo. Mas principalmente as coisas boas. Porque coisa ruim tem em todo lugar. Então eu sempre tento analisar, pô, mas esse cara fez isso por mim, quando eu tava precisando, só porque ele fez. Às vezes a pessoa tá num mau momento, sabe? Ou mudou, não tá bem, porque a maior doença que tem hoje é a cabeça das pessoas. Ou alguém implantou algo ao meu respeito na cabeça da pessoa que me levou pra. Sabe? A opinião que a pessoa tinha de mim me levou para outro lugar e tal. Então eu tento sempre analisar todos esses poréns, agradeço e saio no maior respeito. Agradecendo por tudo que foi de bom. As coisas ruins foi livramento e tá tudo certo, vamos para a próxima. Acho que é assim que a gente tem que levar a vida, seja em relacionamento, seja em tudo. Teve coisas boas, não foi só coisa ruim. Senão você não estaria relacionando com essa pessoa anos. Legal. O povo quer saber. Nossa, era só não para responder sim ou não, né? Não, tá ótimo. Eu gosto disso. E o povo tá gostando também, tá legal. O povo quer saber. Surdo de terceira é melhor livre ou desenhado? Essa é fácil, já tá batida. Eu prefiro livre com pessoas que respeitem toda essa caminhada, entendeu? Saiba onde tem a melodia. Se sincronizada, a galera já não tá respeitando. Imagine se liberar. Então eu vou ficar com sincronizada. Legal. E sabendo que eu, nos últimos 2 carnavais, eu vi uma galera tocando livre, assim, com sentimento mesmo. Bonito, viu? Bonito de ver. Uma galera. Mas eu vi uma galera boa mesmo, tocando livre. Eu gostaria de colocar na minha bateria livre. Mas pensando no jogo também, campeonato, esses jurados, né? Pensando na cabeça de jurados, eu prefiro sincronizada, padronizada. Né? Beleza. Aí teve um comentário aqui. O cara ele falou que ele vai fazer peneira para ser diretor do SP Ritmo. Não é nem ritmista. O que é isso? É o meu barbeiro Everton. Uhum. Vai com calma, né? Não, ele sabe que ele não é assim. Eu já levei até a galera do SP Ritmo lá. O SP Ritmo, ele é o quê? É a reunião de pessoas que, oriundas de escola de samba, que já tiveram um convívio. E o SP Ritmo não tem um número padrão. A gente se molda a cada evento. Você participou, não me deixa mentir. Nós já fizemos live com 3 pessoas, piano, voz e percussão, com 5, já fizemos eventos de 10, já fizemos eventos de 36. Só que tem a galera que começou, então a gente vai priorizando essa galera. Quando tiver um de 100, vai sobrar para muita. E pode chegar, viu? Pode chegar. Vai ser mais difícil de escolher? Vai dar mais trabalho? Eu vou enlouquecer? Vou, mas vai chegar. Vai chegar a hora para todos, vai dar certo. Legal. Inclusive, mais uma vez, muito obrigado por uma honra participar. O povo quer saber. Você enxerga a falta de levantamento de bandeira de pessoas pretas nas baterias de São Paulo? Sentia, não sinto mais. Hoje a galera tá bem antenada e sabe do que. Esse último carnaval foi uma resposta legal, né? Foi sim. Foi sim, e é sem segregação, assim, não é para separar, entendeu?
É só para todo mundo entender, cara. Então, para quê? Que muita gente lutou, que muita gente morreu para ter isso que a gente tem hoje. Muita gente sofreu. Sei que é um papo clichê, ai, lá vem ele com esse vitimismo. Não é isso, cara. É a nossa cultura. A gente está falando de ancestralidade, de, sabe, de covardia, cara. Sabe? Crime de vadiagem. Isso é loucura, cara, que eles viveram. Então, nos últimos 3 anos, eu sinto que isso está mudando. Ainda tem uns que estão, alguns aventureiros, né? Tem muito aventureiro, né? Acho que bateria veio da Europa. Mas não veio, não, compadre. Não veio da Alemanha, não. Não, não é Drum Corps, não. No meio do Chopin, né? Não é Drum Corps, não. Legal. O povo quer saber, sem citar nomes, obviamente, de artista. Pede para ele falar dos perrengues com artistas, mudança de acordo pré-estabelecido, formalização de contrato, ego, etc. Algum perrengue que você já passou? Todos esses. Todos esses. Mas é aquilo. Graças a Deus eu sempre tive o pé no chão, discernimento, calma, tem que respirar. Não temos sangue de barata, então tem que respirar, pensar no futuro. Mas é isso. Mas desses todos os tópicos que você falou, o pior para mim é o ego, né? Coloca a desculpa no ego. Só sem, né, sem educação. É o ego, você menosprezar. É o ego, sabe? Não dá. Por isso que eu sou muito feliz de trabalhar com a Lineker hoje. Porque independente das coisas, ela sempre, sabe, tem um equilíbrio assim nas atitudes. Nunca, até agora, não estou sendo, sabe, porque eu trabalho com ela, não. Ela sempre foi equilibrada nas atitudes. Mas eu já participei, já passei muito por contrato. Eu participei falando de contrato, eu fiz um teste para tocar no Burbank Groups, passei e tudo mais, eu e mais um baterista, entre 300 pessoas. E começamos e tal, tratativas e tudo mais. E eles sonegaram impostos nos Estados Unidos. E aí eu cancelei um monte de trabalho que eu tinha para participar dessa turnê. E aí sonegou os impostos e eu tenho meio trauma de musical. Eu tenho meio trauma de musical por causa disso, que eu ia participar dessa turnê ganhando uma grana legal que ia me ajudar. Isso faz muito tempo. Que ia me ajudar e acabou que essa sonegação de impostos acabou com a turnê e acabou com os outros trabalhos. Então eu tive que meio que recomeçar do zero. Não foi legal. Então tem que estar preparado, assim. Por isso que não é bom fechar nenhuma porta. Porque você trabalhar com arte é um imprevisto, acontece muitas coisas, então é complicado. Legal. O povo quer saber como que o mestre ou diretor de bateria consegue detectar que uma pessoa tocou fora no meio de 200 e poucas pessoas. Ser um bom ritmista ajuda muito. Eu vejo, esses dias eu vi alguém falando, mas você tem ouvido absoluto. Gente, ouvido absoluto não tem nada a ver com isso. É cada coisa, mas tudo bem. Quando você é um bom ritmista, você tem várias referências dentro da bateria, né? A marcação, sempre tocar prestando atenção nos demais instrumentos. É isso que eu passo para todos os ritmistas da Chapa Quente. Toca prestando atenção em todos os instrumentos, decora a frase do tamborim, que você vai conseguir se achar se você não ouviu o carro de som e tudo mais. A maioria dos mestres passam isso para os seus ritmistas. Mas eu sempre tive esse lance, eu sempre toquei ali perto do meio, do miolo, né? Eu sou da cozinha ali, né? Sempre fiquei ali, caixa, repique, terceira. Eu sempre desfilei
esses instrumentos. Então eu sempre tinha que ou perguntar no repique ou responder ali. Então eu sempre tinha que estar ligado ali. E você vai treinando o ouvido. Entendeu? E aí quando você passa para frente, entra os instrumentos agudos. Que eu sempre gostei de tocar também, mas nunca desfilei, porque sempre precisaram mais de mim nos graves e tal. E aí você vai pegando o macete do local, no melhor lugar na bateria onde você vai ouvir tudo. E a percepção. A percepção sonora de onde sobrou, de onde não sobrou. Você consegue meio que fazer um 3D assim na sua. 3D não, 4D, né? Que na sua percepção mesmo, assim. E consegue Legal. ouvir onde sobra, onde não sobra, onde está desafinado ou não, onde está começando a embolar. Você sabe o lado que está correndo, o outro lado que está tocando mais alto. Você vai lá e controla, equilibra. Aí é treinar o ouvido, escutar bastante bateria e desfilar bastante, né? Que eu acho que o mestre de bateria tem que passar por isso, desfilar bastante para ele pegar todos esses macetes. Eu sempre falo, você sempre tem que aprender com os erros. Eu aprendi muito com os erros de baterias que eu participei, para não cometer quando eu fosse, né, se um dia eu fosse mestre. Mestre, sim, senhor. E aí, a última do povo quer saber. Inteligência artificial e a queda da criatividade por conta disso. Muito complicado, viu? Muito complicado. Tava conversando com a galera, o Spotify derrubou milhões de músicas que estavam subindo pelo Spotify, porque os caras pegavam um tema e ia jogando lá só para monetizar e pegar essa grana, sabe? E hoje você coloca, vamos falar de uma música de amor, você coloca um tema, ele te dá uma música no ritmo que você escolher, então é complicado. Por isso que eu acredito muito no orgânico. Todo mundo está pedindo para eu ir para o híbrido, das tecnologias e tal. Eu até estou aderindo a algumas, mas eu acredito muito no orgânico, porque isso a IA não vai conseguir. Porque aí é demais, né? Isso aí é criado por Deus, né? E eu, sei lá, quem acredita em alguma coisa, eu acho que é muito isso, orgânico. O sentimento, a vida pulsando ali, seja compondo, seja tocando, acho que não tem como copiar 100% não. A IA não vai conseguir desenvolver. E os produtores, os grandes produtores já estão pensando muito nisso. E, e isso vai voltar um pouco, vai ser benéfico para quem vive de show. Porque as pessoas vão querer mais, agora, sabendo que tem esses truques de estúdio, de distribuição de música artificial, as pessoas vão querer ver cada vez mais o ao vivo. Então eu acho que vai voltar aquele boom. Já tá o boom dos festivais, mas eu acho que quem tem seu grupinho, sua banda e tá querendo, eu acho que agora é o momento de acreditar. No orgânico, fazer uma boa entrega. Então, vamos estudar e vamos escapar com aí, Só vai rapaziada. pegar qualquer coisa que aí a IA vai sobrar. Então, Vai tomar conta. Aí ela. legal. Para a gente finalizar, aí é bate-bola mesmo, te pergunto e você responde o que vier na sua cabeça. Eu lembro de 5 anos atrás que a gente fez esse bate-papo e muita coisa aconteceu. Denis Silva, 2025, o que esperar? Coisa rápida. Correria. Correria, cara. Música é correria. Eu sou operário da música, não sou artista, não, sou operário. Correria. Atrás de correria, independente de qual seja. E eu vou estar em todas as vertentes. Todas essas vertentes que a gente conversou hoje, eu estarei em todas. E vai ser correria. Já está sendo, mas vai ser mais ainda. O samba é Resistência, transformação. percussão. África. África. E acabou. O que é a África? Eu não vou naquela, um continente que acha
que é país, mas é a mãe. É a mãe. Conheço pouco ainda, quero conhecer mais. Mas é tudo. Certo. Se não fosse músico, seria? Difícil essa, hein? Mas eu acho que é alguma coisa com logística, organização. Certeza. É. Deles daqui 5 anos, como será? Empreendedor, família. Boa. Denis Silva, muitíssimo obrigado pelo papo. Muitíssimo obrigado. As minhas lives, elas duram geralmente 1 hora. Hoje nós falamos por 1 hora e 40. Eu nem percebi. Tenho pauta aqui para a gente falar por mais 12 horas. Com certeza faremos a parte 3 em algum momento. Agradeço Sim. muito, cara. Muito mesmo. Sempre comigo. Por Nós por nós. tudo que, É o nome da live, nós por nós. por tudo que você faz e a sua agenda maluca. Mais uma vez, eu disse aqui no começo, eu vou dizer aqui ao final também. Eu poder estar dentro de 1 hora e 40 da agenda de tudo que a gente falou aqui, para mim é um privilégio. Aprender com você mais uma vez foi um privilégio. Então, agradeço muito pelo papo, agradeço por você ser quem é, pelo respeito que você tem por mim também. E muito obrigado por essa oportunidade. Viu? Eu que agradeço aí o carinho. Eu não sei se mereço, mas agradeço. E de verdade, conte comigo sempre. Você é um cara que eu admiro, sou fã da sua oratória, da sua escrita, e que você brilhe mais e mais. E pode ter certeza que, tendo as oportunidades aqui, vai sobrar por nós, vai sobrar sempre. Obrigado. E aí, antes de fazer a minha finalização aqui, eu vou desativar os comentários. A você que está nos assistindo, eu vou pedir, se você gostou da live, nós vamos fazer uma pose aqui por 4 segundos. Você vai tirar um print do seu celular. Se você puder postar nos seus status e marcar aqui o poeta Evandro e o Denis Silva, ficaremos muito gratos. Então, Boa. uma pose de 4 segundos aí, Denis. A minha vai ser um sorriso like, eu tô feliz. Quem tirou o print, tirou. Quem não tirou, não tira mais. E para finalizar, sobre um homem dedicado, sobre a educação em pessoa, sobre seriedade e trabalho duro, sobre um cara extremamente gente boa. Do samba ou hip hop, do jazz e do blues, do samba enredo, até do rock. Da música nacional, da mais malandreada batucada. Até ritmos por nós desconhecidos das criações mais diversificadas. Alguns dizem não conhecer, mas suas músicas com certeza já dançaram ou cantaram. Alguns conhecem o seu som, mas talvez não o identificaram. Hoje, com muito mais evidência, pois em alguns anos o grande público o vê à frente de uma bateria. Ritmo forte e conhecido por chapa quente, levando ao público frisson e muita alegria. Hoje conhecido como mestre, diretor, produtor e arranjador, percussionista diversificado, gênio das gravações, por que não da nata de São Paulo, o diretor. Sua modéstia e humildade talvez não permitiria ser dessa forma apresentado. Mas quero que todos o conheçam por minhas palavras, pois essa é a minha verdade e dela eu sou aliado. Hoje o papo foi com todos os citados aqui de uma só vez. Hoje o papo foi com quem tanto pôde agregar a todos vocês. Hoje o papo foi com aquele que, pelo samba paulistano, tanto já fez. Hoje o papo foi com o cara que, para fazer tudo o que precisa, poderia ser até 3. A live que foi para estudar. A live dos detalhes, e por isso eu peço que você mais uma vez se atente. Hoje a live foi com Denis Silva, o músico, produtor, diretor e mestre da bateria Chapa Quente. Obrigado. Eu vou bater palma aqui que eu tô segurando o celular. Obrigado, meu irmão. Obrigado, irmão. Você é muito generoso. Exagerado! Verdadeiro.
Se você ainda não me segue no YouTube, fica a dica, Spotify ou aqui no Instagram, o Denis Silva também, clica aqui e siga-nos. Grande beijo, forte abraço, Deus nos abençoe, até a próxima. Evandro, boa noite a todos, até mais.